muito feliz de estar aqui, porque o ano passado eu estava aí do lado de vocês. Né? Eu fui participante, eu participei do Hackathon, e o Hackathon fez total diferença para mim, porque de fato eu vi que as contribuições que eu pude oferecer, as contribuições que meu time ofereceu, fez com que a gente tivesse a possibilidade de estar no terceiro lugar. Né? E olhando para as mulheres, e olhando para a saúde das mulheres, então isso para mim foi muito relevante. E ter tido o convite de estar aqui no palco, cara, é assim, maravilhoso. Né? Então eu agradeço muito o fato da gente estar aqui. E que bom que você trouxe, eu acho que uma questão muito importante, que é essa de a gente vive no mundo e de repente a gente lida com outro mundo e como reagir a ele, né? E eu trago justamente essa discussão, o quanto que é produzido um mundo que na verdade ele não é real, né? E o quanto que a gente se ilude muito de estar nesse mundo e achar que é um mundo verdadeiro, que é um mundo que é meu. Né? E, na verdade, tem outras circunstâncias aí que não estão sendo vistas e propositalmente não sendo vistas. Né? Vou só beber um pouquinho de água, gente, que eu cheguei aqui correndo. Poderia ter servido uma água também para a nossa palestrante, fiquei enrolando. Vamos lá, energia recarregada. Quando eu iniciei minha vida profissional, eu tive bastante dificuldade para conseguir um estágio. Eu tive que mentir, na verdade, para conseguir um estágio. Né? Eles pediam experiência profissional e eu disse que eu tinha experiência. Né? E, obviamente, eu não tinha com 17 anos. E meu primeiro trabalho foi no Ministério do Trabalho, na área de treinamento. Depois disso, eu fui para uma empresa de telemarketing, fiquei lá durante 7 anos. Trabalhei depois com o recrutamento e seleção de pessoas com deficiência e foi muito importante para mim. Nisso, durante essa ida da Work e a entrada no Instituto Aprender, eu iniciei a faculdade de psicologia. Então, eu fui bolsista no ProUni, consegui uma bolsa de 100% e dali então comecei a trilhar o mundo de recrutamento e seleção durante esse processo. Até chegar na Cato. Atuei na Cato, nisso eu criei a CIA de Currículos, que foi meu primeiro empreendimento. Era um e-commerce que era de elaboração de currículos, simulação de entrevista, todo esse processo. Atuei numa empresa de materiais, 2 empresas de materiais elétricos, até que eu decidi sair e virar consultora de treinamento, onde eu trabalhei como consultora de treinamento no Itaú e no Santander. É importante mencionar que nessa trilha eu acabei me deparando com uma necessidade. Né? Durante a graduação, ao terminar a faculdade, uma professora chegou para mim e falou: olha, o TCC de vocês tem que ter relevância científica e pessoal. Até então, estava tudo bem de fazer com relação à questão científica. Né? Estudar os componentes psíquicos, entrar em contato com o indivíduo, com o subjetivo e tudo mais. Ok. Mas a questão pessoal me pegou. E o fato de eu ter que linkar uma questão científica e uma pessoal me levou muito a um primeiro incômodo, que era olhar como eu, uma mulher negra. Né? Então, eu passei 5 anos na faculdade, eu tive uma aula que falava sobre relações raciais. Isso porque a professora falou: olha, veio um caderno do CRP, que legal, olha, quero trazer essa matéria. Então, foi uma vontade dela, não foi nem na grade da faculdade. E hoje, por mais que a gente tenha o processo de discussão sobre a questão racial, ainda tem grades da psicologia e grades de outras faculdades que não retratam relações raciais. Isso é um perigo, né? Porque a gente entra nessa bolha que a Sheili trouxe e que a gente acaba achando que é uma verdade absoluta. Né? O mundo que a gente vive não preciso mais acessar outros espaços. E nesse contexto, eu decidi fazer o meu TCC, que foi voltado para mulheres negras. Então, eu estudei o contexto das mulheres negras através da representatividade na televisão. Né? Já que a gente tem aí um grande processo de racismo dentro do contexto televisivo, da comunicação. Né? Então, a gente pouco vê mulheres negras ainda no século XXI representadas, pouco vê pessoas negras sendo representadas de forma positiva na televisão.
A gente tem sim, né? Se a gente falar, mas tem, sempre teve. Mas quais foram os lugares que foram colocados, né? Então, sempre a empregada, sempre o malandro, o ladrão, entre outras coisas, né? Tudo bem? Sim, se não der, a gente pode. E nesse contexto de estudar essas mulheres negras, eu fui entender um pouco, né? Eu mesmo, com essa pele retinta, não tive oportunidade de dizer e de falar o tempo todo o que era ser uma mulher negra. Eu precisei ir para a psicologia, eu precisei estudar isso para poder chegar a uma conclusão de fato do quanto que é dolorido, mas também do quanto existe potencial para tal. E eu cheguei a esses números, né? Então, esses números são os mais atualizados. 62,8% das vítimas de mortalidade materna são mulheres negras. Existe uma afirmação que é feita, né, e aí no inconsciente coletivo, que a mulher negra é uma mulher forte. Né? Então, ela resiste. A dor, ela não precisa passar por uma anestesia, porque ela resiste à dor, ela é mais forte. E, consequentemente, a morte materna acontece. Né? A gente também tem ali 65,9% das vítimas de violência obstétrica. Então, essas são as mulheres que são feita a cirurgia, feita a cirurgia para a retirada do neném e não é feito nenhum tipo de suporte para ela. Não é entendido que ela precisa muitas vezes de uma anestesia, não é entendido que ela precisa muitas vezes de algum medicamento específico ou algo assim. Já é subentendido que essa mulher ela é forte. Né? Então a gente tem aí vários contextos de mulheres fortes que acabam falecendo nesse processo. 59,4% das mulheres vítimas de violência doméstica. É curioso nesses números porque aumentou 54% o número de vítimas de feminicídio entre mulheres negras e diminuiu 10%, e hoje 10% são as mulheres brancas que morrem, que né, têm o feminicídio. Então a gente tem aí um número alarmante de mulheres negras que acabam tendo seus corpos objetificados e mortos e em detrimento das mulheres brancas. Mas o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Total. Né? Eu não tenho como pensar em políticas públicas, eu não tenho como pensar em produtos, eu não tenho como pensar em serviços se eu não fizesse recorte. A gente tem muito hoje produtos e serviços que são voltados para a mulher. Mas aí a gente tem que fazer uma pergunta, para qual mulher? Né? Então a gente está falando de uma mulher branca, de classe média, ou a gente está falando de uma mulher negra, de classe média, que também é totalmente diferente. A gente está falando de um contexto de uma mulher que tem possibilidades de trabalhar e de estudar, ou a gente está falando de uma mulher que é cerceada até mesmo dentro do trabalho, que ela tem que ficar 12 horas trabalhando como empregada doméstica. Então, assim, de que mulher que a gente está falando? Né? Então, é importante a gente sempre pensar. Todas vocês vão participar do hackathon? Não? Quem vai participar? Só um, viu, gente? Por quê? Entendi. Tá bom, já ia brigar. Falar, gente, como assim? Vocês têm que participar. É simultâneo. Ai, que lindo, que lindo. Então tá bom. Bom, ainda bem que vocês ficaram aqui, né? Então, pra me assistir, né? Que bom. E aí, nesse contexto, a gente tem uma coisa que é muito importante antes da gente iniciar o processo de olhar para essas mulheres negras, é a gente olhar para elas não como objetos de estudo, mas sim trazer o protagonismo dessas mulheres negras na hora da gente fazer estudos voltados para elas. Então, eu posso pegar esses números que eu trouxe, que são relevantes, mas eu não posso me cercar somente desses números para escolher o que é melhor para essa mulher negra, e é o que está acontecendo muito. Né? A gente tem aí uma publicidade que o tempo todo coloca essa mulher negra como objeto e acaba dando essas mancadas. Isso daqui é racismo, tá, gente? É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. E tá falando de uma cerveja, não tá falando da mulher. Mas coloca a imagem de uma mulher negra para trazer esse lugar da gostosa. É um outro aspecto também que a mulher negra ela é colocada, ela é objetificada, esse corpo é colocado como algo, um objeto. E aí entra essa frase. Você pode substituir mulheres negras como objeto de estudo por mulheres contando as suas próprias histórias. Então, na hora que eu for fazer uma pesquisa, na hora que eu for entender se eu estou criando uma possibilidade, uma oportunidade para mulheres,
eu preciso fazer esse recorte de quem é negra, quem não é, quem se classifica, quem não se classifica como tal, quem se autodeclara, eu acho que é importante, né? Muitas vezes a pessoa pode até ter a pele mais escura, mas ela não se declara como negra e tudo bem, né? Eu acho que é importante isso, ou a pessoa tem a pele mais clara e se declara como negra também, tudo bem. Né? Mas eu preciso deixar de colocar as pessoas como objeto de estudo e colocá-las, sim, como protagonista desse processo. Por que eu perguntei do hackathon? Porque na jornada da criação de uma solução, a gente passa por um processo que é o processo de pesquisa. E nesse processo de pesquisa é onde que eu vou entender quem é o meu público, como é que eu vou trabalhar com esse público, será que eu preciso entender quais são as necessidades específicas desse público, o que eu preciso desenvolver para que esse público seja o meu público-alvo. E é nesse contexto que muitas vezes a gente peca em achar que a mulher negra é o objeto de estudo. Ah, então, as mulheres negras passam por isso, mas você foi entrevistar uma mulher negra? Ah, não. Aí você fala, pô, tem algo errado aí, né? Então é importante não só utilizar as informações, os dados que constam, mas também entender que essa mulher negra, ela precisa ser protagonista. A gente precisa falar sobre ela, a gente precisa entender sobre ela. Ah, Maite, mas isso o que tem a ver com a saúde da mulher negra? Tem a ver que eu vou dar esse protagonismo para essa mulher e eu vou entender quais são as necessidades que ela tem. E isso envolve saúde, isso envolve educação, isso envolve desenvolvimento social, isso envolve colocação profissional, entre outras coisas. Né? Então eu consigo aí fazer um processo de desenvolver algo que seja compatível com a necessidade dela. Tá? E aí, nesse contexto, de olhar para a mulher negra, a gente acaba sempre tendo algumas percepções que podem ser difusas. Como, por exemplo, aqui, as mulheres negras são 51%, 50,1% líderes, chefes de família. Né? O que isso interfere? Interfere que muitas vezes as políticas públicas, por exemplo, da saúde, de disponibilizar exames de mama durante o dia, durante o horário comercial, nos postos de saúde, interfere que essa mulher ela não vai, porque ela é chefe de família. Ela não consegue sair do trabalho e ir até o posto para fazer o exame de mama. E essas mulheres negras, de tanto dizer que a gente é tão forte, tão forte, tão forte, elas acabam não fazendo os exames que antecedem uma possível doença. Então, um câncer de mama, por exemplo, numa mulher negra, ele é diagnosticado muito mais na frente do que para uma mulher branca que consegue sair do trabalho ou consegue ir até o hospital fazer o seu check-up. Então, a gente precisa entender essas nuances, né? E uma observação que é muito importante, por mais que esteja num quadro menor, né? Então as mulheres negras elas passaram de 2003 para 2009 de 14% para 20% dos universitários, né? Estudantes do ensino superior. O que isso interfere? Né? As mulheres elas estão cada vez mais se capacitando, se desenvolvendo, assim como as mulheres brancas que estão no ranking. Né? Então, curioso que as mulheres brancas elas são as que mais estudam, né? Em detrimento aos homens brancos, em detrimento aos homens negros. No entanto, elas são as que têm menos colocação profissional adequada. Né? Então, a gente tem aí vários estudos que remetem a esses dados. Sim, vai ter 2009, mas se a gente fizer a projeção para agora, com certeza a gente vai ter um número também tão relevante quanto esse. Né? Então, existe aí o desenvolvimento educacional dessas mulheres, mas essas mulheres acabam não tendo uma colocação profissional adequada. E nem tudo é tão triste. Né? A gente tem aí um movimento hoje da internet que está promovendo muito a discussão sobre a questão racial. Né? E essa discussão sobre a questão racial, ela não está vindo de políticas públicas ou do desenvolvimento que a gente tem na educacional e tudo mais. Ela está vindo de trás para frente, ela está vindo pela internet, ela está vindo pelas pessoas. Então a gente tem um número muito grande hoje de pessoas que estão discutindo, falando sobre racismo, falando sobre a diferença racial através da internet. E esse desenvolvimento dessas ações está promovendo muito que empresas, indústrias, comércios, serviços também voltem para a população negra de uma forma valorizando essa população.
É um exemplo que agora em 2017 fizeram um levantamento que a busca por informações sobre cabelos cacheados, ondulados e crespo foi superior à busca por cabelos lisos. Ah, mas isso é muito fútil, né? Por quê, queridos? Né? Vamos falar de cabelo? Sim, as mulheres negras, as mulheres brasileiras, né, que a gente vai dentro do contexto aí de etnias, a gente é classificados como latinas. Então, as mulheres brasileiras e as mulheres negras, elas estão cada vez mais se identificando como tal. Estão cada vez mais valorizando isso. E, como consequência, através da estética, começa um processo de revolução. Então, eu deixo de utilizar o que é padrão, então, o que é o comercializado, o que é vendido nas indústrias, na farmácia. Opa! Aproveitar e pegar. Eu deixo de utilizar o que é vendido, ou seja, o que é imposto, né? Então, é imposto para a mulher, até então era imposto para a mulher negra ter um cabelo melhor, né? Ter um cabelo bom, né? Como a gente antigamente ouvia muito, né? Ah, aquela pessoa tem um cabelo bom, aquela pessoa tem um cabelo ruim. Então, era imposto isso, e as mulheres negras, a partir do contexto da internet, de divulgar o seu incômodo, de encontrar pessoas que tinham a ver com isso e queriam lutar para desenvolver essas ações, começou a desenvolver essa revolução. Então, hoje, a gente tem um número muito maior de mulheres pesquisando sobre cabelos ondulados, crespos e cacheados, em detrimento ao cabelo liso. Isso quer dizer, as indústrias que comercializam produtos de cabelo, elas cresceram o número de vendas de produtos para cabelos crespos e cacheados. Né? Tem muita gente hoje de cabelo liso e reclama, né? Fala, putz, tá difícil pra caramba achar produto para cabelo liso. Né? Justamente porque imagina há 5 anos, 6 anos, como era difícil para quem tinha o cabelo cacheado buscar esses mesmos produtos. Né? E entender e saber que seu cabelo, seu jeito de viver é também importante para essa indústria, é importante também para que seja comprado um produto e um serviço. E aí a gente tem alguns números, né? Acabou ali ficando ruim. Mas a gente tem uma população negra de consumidores que corresponde a 68 milhões de consumidores. Tudo certo? Tem mais informação? Não, nossa, vê que lindo, obrigada. Só tirei ela em tela cheia e diminuí. Tá bom, tá bom. Então, 68 milhões de consumidores. Nós somos 51% dos microempreendedores. Né? Curioso que a gente é empreendedor, mas na hora que a gente pensa no empreendedor, a gente não associa a população negra. Né? A gente associa um homem branco, de terno e gravata, dono de uma indústria, tal. Mas o PIB, quem leva, são 27% do PIB são empreendedores negros que acabam levando o nosso produto interno bruto para frente. Né? E a gente não sabe dessas informações, a gente não entende que isso é tão relevante quanto aquele cara da indústria grandona que vai para fora para falar sobre o produto dele, X, tal. E a população negra, então pretos e pardos, movimentaram em 2016 81 bilhões de reais ao ano. Então imagina, 81 bilhões de reais foi movimentado por essa população. E isso a gente está falando para uma população que não ganha um salário igual ao salário de uma pessoa branca. Isso a gente está falando para uma população que a cada 23 minutos um homem negro é morto, um jovem negro é morto. Né? A gente está falando de uma população que de 100 pessoas que são mortas, 71 são pessoas negras. E infelizmente a Marielle entrou nessa estatística. E a gente ainda tem a possibilidade de olhar para essa população. Em 2017 o número aumentou de 1,5 trilhão de reais. Então a gente tem aí a movimentação dessa população de 1,5 trilhão de reais. E nesse contexto, olhando para tudo isso, eu cheguei a uma conclusão de que eu precisava fazer alguma coisa. Falei, não sei, mas eu preciso fazer alguma coisa. Não posso ficar olhando para esses números negativos e achar que é o fim,
como também não posso olhar para esses números positivos e não achar que a gente pode aumentar cada vez mais. E aí, buscando, pelo fato de eu ter a CIA de currículos, eu acabei entrando no mundo do empreendedorismo e eu quis muito automatizar os processos. Então, eu ficava o dia inteiro ali elaborando currículo, fazendo simulação de entrevistas e tudo mais, e eu queria muito melhorar. E aí eu queria buscar alguma alternativa tecnológica que pudesse me fazer ter escala. Até então eu não tinha ideia que o que eu queria era ter uma startup. Então eu queria muito automatizar, eu queria muito sair da frente do computador, eu queria muito contratar mais pessoas, mas eu não sabia exatamente o que exatamente eu precisava fazer. E nisso eu comecei a ir em eventos de inovação, de tecnologia, comecei a participar de algumas atividades e comecei a pesquisar. E por curiosidade, o Brasil ele está no topo do percentual, ele tem mais empreendedores do mundo. Só que quando a gente fala de inovação, ele está um dos últimos. E você fala, mas ué, como é que é um número enorme de empreendedores, mas com baixa inovação? A gente tem hoje uma necessidade de empreender porque a gente não consegue vocação profissional, porque a gente não se qualifica para ser um empreendedor, a gente empreende porque a gente vê uma oportunidade ali, mas a gente não tem a possibilidade de entender como é que a gente faz um processo qualificado para empreender. A gente não passa por qualificações para poder empreender. A gente vê uma oportunidade, estão precisando de um produto X, eu vou lá e eu faço a venda ou construo ou industrializo esse produto, ou presto um serviço ou faço qualquer tipo de atividade. E nesse contexto, a inovação ela vai ficando cada vez mais baixa. Como consequência, a gente não consegue solucionar as dores dos nossos problemas. A gente não consegue entender que ali há uma possibilidade, ou seja, vem um Uber de fora, a gente tem a 99, isso é bom, mas vem um Uber de fora, vem o Waze de fora, vem coisas inovadoras de fora, ou seja, nosso dinheiro sai, nosso dinheiro não permanece aqui, a gente não consegue construir possibilidades da gente cada vez mais crescer o nosso número de empreendedores líderes e que desenvolvam de fato produtos que sejam relevantes até mesmo para a gente levar para fora. Então isso me chamou muita atenção. E como eu estava muito envolvida no ambiente de startup, então startups vão resolver problemas que a gente identifica ali, que tem uma oportunidade, mas ninguém está vendo. E nesse contexto, eu pensei, nossa, a gente tem várias pessoas pensando em startup, mas a gente tem uma grande população que não está aqui dentro e que tem vários problemas e que também tem várias soluções e que a gente não está olhando, que é a população negra. Então imagina um menino negro que está lá na periferia pensando em uma solução para o dia a dia dele. O quão de potencial que esse menino não vai ter, já que ele está vivenciando as dores daquele problema. Só que ele não está sendo visto, porque ele está sendo desvalorizado. O menino negro que é marginal, automaticamente a gente já associa a esse aspecto. Então, aí que entra o Black Rocks, que é a iniciativa que eu criei para incentivar a população negra a acessar o ecossistema de inovação, tecnologia e startup. Então, a gente tem aí um número muito grande de empreendedores, mas a gente não tem esses empreendedores olhando para soluções que podem ser disruptivas, ou seja, que saiam dessa caixinha de normatização, essa caixinha de oportunidade, já que alguém já compra esse produto, eu vou lá e vendo um melhor, e comece de fato a inovar, e comecem de fato a desenvolver soluções que possam agregar cada vez mais para o dia a dia da população. Eu estou vendo que você está falando do logo, que você estava comentando, Sim, sim. Quando a gente fala da população negra, a gente tende muito a pensar no corpo, Então, aquele comercial ele foi muito assertivo, porque ele trouxe a mulher negra como corpo, Vou reconhecer uma gostosa através do corpo. Então, o que eu tive vontade é justamente contrapor isso. Então, a gente foi e desenvolveu algo na cabeça. E aí, pensando no intelecto. Então, aproveitou o Rocks, que é de rocha, que é de diamante, e trouxe um diamante. Mas aí vai ter, isso não é um diamante, isso é um turbante também. Isso Oi? Sim, é um Black Power também. Exatamente. Então, você pode ver de uma forma valorizando.
né, essa população. Então foi muito bacana, foi muito assertivo, né, o designer que desenvolveu foi o Thiago Gringon, e foi muito assertivo nesse sentido de olhar para essa intelectualidade e valorizar exatamente, valorizar essa pessoa, valorizar esse intelecto para além da questão racial. Né? E o rosto é um rosto que não é assexuado, né? Ou seja, eu não associo nem a homem nem a mulher, justamente para qualquer pessoa olhar e falar, meu, eu me identifico. Né? Então, isso foi uma dos critérios que a gente utilizou para a criação desse logo. Eu adoro, né? Eu amo de paixão. E aí a gente tem o ciclo de valorização e não está configurado. Mas imaginem ali que é um ciclo de valorização de valores do Black Rocks, onde a gente tem a valorização, a visibilidade dessas pessoas, o retorno à comunidade e o desenvolvimento de ações que possam, de fato, ser efetivas na colocação dessa pessoa como alguém, como um empreendedor que pode ser desenvolvido, que desenvolve atividades que são voltadas para a população. Né? Então, hoje a gente tem várias atividades que a gente oferece, desde mentorias. A Andrea, por sinal, é mentora do Black Rocks, que está aqui. A gente tem um processo de capacitação de empreendedores, desenvolvimento de aceleração que a gente vai começar. Então, tem várias ações que é justamente para inserir esse profissional, inserir esse empreendedor dentro do processo de desenvolvimento de startups, desenvolvimento de atividades que podem, sim, relevar a escala, desenvolver cada vez mais produtos e serviços que possam oferecer mais vantagens para a população de uma forma geral. E aí, esses são os 3 pilares que a gente atua. Então, a formação de empreendedores, então a aceleração do Black Rocks, a formação de talentos, então a gente vai fazer uma trilha de desenvolvimento para estudantes, estagiários de designer, programação, marketing e vendas, que são as 4 áreas que são básicas para a criação de uma startup, mas esses profissionais eles podem trabalhar em qualquer outra atividade, em qualquer outra empresa, não necessariamente precisam criar uma startup. E a gente tem o selo do Black Rocks, que é voltado para as empresas que se preocupam pela questão racial, que querem desenvolver ações voltadas para a valorização da população negra e buscam um Black Rocks para desenvolver essas ações. Então, a gente tem algumas empresas que buscam fornecedores negros. Então, é importante também mencionar que as empresas não só não contratam a população negra, mas também não compram produtos de fornecedores negros. Então, a gente vai e incentiva que os fornecedores que a gente já tem no nosso banco de dados, eles sejam contratados pelas empresas para serviços de forma geral. Então, a gente tem desde a parte de tecnologia, a parte de prestação de serviço, a gente tem vários profissionais, vários empreendedores aí, várias empresas, e as empresas, grandes empresas, acabam contratando os nossos profissionais, os nossos empreendedores, e acabam ganhando esse selo. Nisso, uma das coisas que a gente desenvolveu com relação às mulheres, para nós o dia 25 de julho é como se fosse o dia 8 de março. No dia 25 de julho se comemora o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Caribenha e também o Dia de Teresa de Benguela. Teresa de Benguela foi uma mulher que lutou da abolição da escravatura aqui no Brasil. Então, para nós é muito importante esse dia, assim como o dia 8 de março. E a gente fez ações. Uma das ações que a gente fez foi criar esses banners, então tirando um pouco esse lugar da mulher negra fora do contexto da tecnologia, né, trazendo essa mulher negra valorizada nesse contexto. E aqui não dá para ver direitinho, mas são as mentoras do Black Rocks. A Andrea está aqui, eu acho. Não, aqui é Samantha. Cadê a Andrea? A Andrea está por aqui. Está por aqui, não estou conseguindo enxergar. Mas a ideia foi colocar essas mulheres também valorizando essas mulheres, dando visibilidade para essas mulheres, porque quando a gente associa mentores, a gente não associa também a população negra. Então a gente fez esse banner e dizendo que essas mentoras elas estão sendo homenageadas pelo fato de que a gente nunca associa a uma profissional negra para ser mentora. A gente nunca pode, vou chamar algum mentor foda para falar em tal lugar. A gente vai sempre no mesmo caminho. Quem foi no Fórum Internacional X, quem foi não sei o quê,
mas a gente nunca olha para as profissionais que estão fazendo a diferença. Isso não só, eu estou falando de mulheres negras, mas também das mulheres brancas, né? Também dos homens brancos, dos homens brancos muitas vezes periféricos, que não têm uma qualificação que é de primeira linha, que não vem de uma família X. Ou seja, quando a gente discute de trás para frente da pirâmide, a gente está também trazendo essa questão de quem são as pessoas que estão sempre nesses lugares, qual é o histórico dessas pessoas, o que faz com que essas pessoas estejam ali. Né? Então, essa discussão acho que é muito importante. E esse daqui foi o evento que, para mim, é muito simbólico, que foi o primeiro evento que nós fizemos, que foi lá no Oxigênio, uma aceleradora aqui em São Paulo. Esse evento ele contou com aproximadamente umas 65 pessoas, a grande maioria aí é população negra, mas a gente teve pessoas brancas participando também, que é uma das diretrizes do Black Rocks. A gente não segrega, né? A gente não coloca só pessoas negras no nosso programa. A gente quer sim dar o protagonismo para a população negra, ou seja, nossos mentores, as pessoas que vão para a frente do palco, as pessoas que falam são negras, mas o nosso público é geral, porque a gente quer de fato que as pessoas associem a população negra como está dentro no palco, falando e tudo mais. E me emociona muito, porque agora em junho vai fazer um ano, né, esse evento, e a gente teve a participação de muita gente especial que continua com a gente no Black Rocks, que desenvolve outras atividades, que fizeram negócios juntos, que criaram conexões, que criaram uma rede para além do Black Rocks. Então isso para mim é muito importante, né? Entender que o Black Rocks ele só foi uma pontinha que está gerando várias outras atividades que estão surgindo por aí. Então a gente acaba tendo relevância hoje. Então, estou em jornais, estou em revista, estou participando de programas de TV por conta desse pequena fagulha, né? De me incomodar, de olhar e falar, não tem pessoas negras aqui, eu quero que tenham pessoas negras. Né? Então, quanto que isso é relevante e acabou sendo importante. E é dessa forma que eu termino a minha apresentação, fico à disposição e agradeço ao convite.